Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso programa Home Saudável. E hoje, o Dia Mundial da Voz, nós teremos uma live muito especial com a nossa fonoaudióloga Priscila Garcia, que vai trazer aí dicas e informações muito importantes de cuidados com a nossa voz. Reforço que a nossa live ela é gravada, aí disponibilizada depois no nosso canal do YouTube, canal Home Saudável. Então, por isso, peço para que todos mantenham a câmera fechada e o áudio também, tá bom? Então, aproveitem e dúvidas, curiosidades, perguntas, vocês podem enviar mensagem pelo chat, tá bom? Nós vamos respondendo durante a live e no término também. Obrigada e aproveitem. Pri, é com você. Obrigada, Lu. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, sou fonoaudióloga, como a Lu falou. E hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de vocês em relação ao cuidado com a voz de vocês no cotidiano, no dia a dia de vocês, tá bom? Como ela mesma mencionou, se tiver qualquer dúvida no meio da live, pode mandar no chat, pode perguntar, que no fim da live eu vou ler e vou responder, tá bom? Vou começar aqui falando um pouquinho de vocês sobre como que é a nossa voz. É interessante a gente falar que a nossa voz ela é única. Assim como a nossa digital, assim como o nosso DNA, cada um de nós a gente tem uma voz única. Apesar da gente conseguir copiar a voz do outro, por exemplo, uma pessoa que faz uma dublagem consegue modificar a voz, ou aquelas pessoas que fazem comédia acaba copiando a voz de uma cantor ou a voz de um artista famoso, cada voz nossa ela é única. Como eu falei, igual a nossa digital, igual ao nosso DNA. A diferença é que a gente consegue fazer alguns ajustes para copiar a voz de outra pessoa. E como a nossa voz ela é única, ela também consegue transmitir algumas mensagens para a gente. Ela consegue falar como que está o nosso sentimento, se a gente está triste ou feliz. Ela consegue dizer a nossa intenção, se a gente está com raiva, está com pressa ou não. Ela nos diz aspectos como se eu sou um homem, uma mulher, qual é o meu sexo, ou se a minha idade é mais nova, se a minha idade é mais velha. Tudo isso faz parte desse DNA da voz, dessa composição da voz. Só que se a gente não usar a voz de uma forma correta, de um jeito legal, vai trazer prejuízos para a voz vai ter algumas danificações, digamos assim. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu vou dar a orientação sobre algumas coisas que a gente faz no dia a dia que prejudica a nossa voz. E depois, no fim da live, eu vou dar algumas dicas sobre hábitos bons que nos ajudam a melhorar a nossa voz. Então, presta atenção, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre gritar ou falar muito alto. Às vezes, a gente tem um hábito dentro de casa, por exemplo, vai chamar alguém, fulano, ciclano, acaba gritando, porque a pessoa está no outro cômodo muito distante. Ou às vezes a gente está com uma gripe, um resfriado, e aí a gente acaba querendo forçar, querendo falar mais forte para que a pessoa consiga nos escutar, porque a nossa voz está um pouquinho prejudicada. Isso não é bom, isso não é legal, tá? O ideal é a gente sempre falar no tom que a nossa voz sair. Então, se ela sair mais alta, legal. Se sair mais baixa, tudo bem também. Quando tá com a voz gripada, quando tá resfriado, não ficar sussurrando, porque o sussurro também faz mal, tá? Então, tomar esse cuidado ao falar alto, ao gritar. A segunda coisa que eu vou falar é em relação à fumaça e em relação à poluição. A poluição que eu estou dizendo é essa mesmo, quando a gente está no trânsito, quando a gente está na rua, que ela é prejudicial, né? O carro, ele acaba transmitindo muita coisa, isso é ruim para a gente. E em relação à fumaça, não só da poluição, mas do cigarro. O cigarro ele é um dos maiores precursores para a gente desenvolver câncer de laringe, câncer na garganta, digamos assim. E ele resseca muito a prega vocal. A poluição também, ele acaba ressecando toda a mucosa que fica em volta da prega vocal. Nossa prega vocal é mais ou menos assim, ó. E ela faz esse movimento, tem que fluir bem. Só que quando ela está ressecada, isso acaba ficando um pouco rígido, não flui assim de uma forma bonita. E é uma das coisas que o cigarro faz com ela.
pensando aí na rua, dentro do carro também, uma coisa que às vezes a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, não nessa época de quarentena, porque a gente está em casa, mas dentro do carro, às vezes está muito calor do lado de fora, ou passa um caminhão com aquela fumaça preta, a gente acaba fechando o vidro do carro e ligando o ar-condicionado. E se for em casa também, o ar-condicionado, o ventilador, tem que tomar cuidado, porque o ar-condicionado ele também resseca a prega vocal, ele também manda esse vento que acaba ressecando a nossa prega vocal. E com o ar-condicionado e o ventilador, tem que tomar um cuidado ainda maior em relação à limpeza. O ventilador a gente tem que limpar as hélices dele, e o ar-condicionado tem que cuidar da parte do filtro, porque o filtro, se ele não estiver bem limpo, ele vai mandar sujeira junto. Aí, além de ressecar, vai mandar sujeira. Para quem tiver alergia, como sinusite, rinite, vai piorar mais ainda esse quadro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. A maioria das coisas que eu vou falar aqui para vocês é porque ela acaba ressecando essa mucosa que fica em volta da prega vocal, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é em relação a bebidas alcoólicas e comidas gordurosas, aquelas comidas que a gente mais gosta, que a gente mais ama. Elas também ressecam a prega vocal, também trazem prejuízo não só para a prega vocal, mas trazem prejuízos para a nossa saúde em geral. Aí vocês perguntam, mas eu nunca mais vou comer? Não posso mais comer isso? Não, pode comer, mas o que eu sempre aconselho, se você for usar a sua voz para dar uma aula, para falar com o cliente, para dar uma palestra ou para cantar mesmo, aí o ideal é você comer alimentos mais leves, alimentos mais saudáveis e deixar o chocolate, deixar a fritura, o café e o refrigerante para o momento que você estiver no happy hour, estiver numa festa, que você vai estar só comunicando assim, em conversa. Não vai usar tanto a voz e isso não vai trazer um prejuízo maior. Porque o que acontece? A gente às vezes come chocolate, toma um café, vai usar a voz no nosso ambiente de trabalho, então a prega vocal resseca, e aí eu faço um esforço maior falando com a voz, né? Me comunicando. E aí isso acaba piorando o desempenho da prega vocal, o desempenho da nossa comunicação. Acaba fazendo um esforço maior, e é isso que, com o cotidiano, que fazendo isso que vira um hábito, acaba prejudicando a nossa voz. E aí, por fim, agora eu quero falar com vocês sobre algo que faz parte do nosso dia a dia também, em relação a produtos de limpeza e produtos de beleza. Como eu disse na outra live que eu fiz, produto de limpeza, água sanitária, removedor, álcool em gel, que nesses dias de quarentena nós estamos utilizando bastante. Então, tomar cuidado, porque esses produtos são químicos, eles trazem prejuízo para a voz. Às vezes, quando a gente limpa, dá até aquela coceira na garganta. O ideal é, utilizou o produto de limpeza, alguns, inclusive, vem escrito no rótulo, para usar aquela máscara protetora, ou quando utilizar esse produto de limpeza, beber bastante água depois, tá? Vou até falar um pouquinho mais sobre isso logo logo. E os produtos de beleza que a gente acaba utilizando? Acetona, esmalte, quando vai no salão de cabeleireiro, água oxigenada, ou formol. Eles também são produtos muito agressivos e vocês têm que tomar cuidado. Por exemplo, acetona, às vezes a gente tem o hábito de limpar assim, perto, deixar um pouquinho mais longe, ou usar a máscara protetora também para que a gente não inale e isso não vá para as nossas pregas vocais, porque além de trazer prejuízo para a prega vocal, vai trazer prejuízo para. Porque eu falei dessas coisas que podem prejudicar, eu vou dar algumas dicas para vocês de hábitos bons. E já já a gente vai encerrar, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é para dormir bem. É super importante a gente dormir. Vai trazer um repouso não só para nossa prega vocal, mas para toda a musculatura do corpo. E a nossa mente vai ficar melhor, vai ter mais concentração, vai ajudar na nossa memória. Nesse tempo de quarentena, às vezes a gente tem o hábito de mudar a nossa rotina de sono. Então, vai dormir mais tarde, fica assistindo televisão, assistindo no celular, algum vídeo até mais tarde. Não é legal. O ideal é, antes de dormir, a gente desligando as luzes, parar de usar
tanto os aparelhos eletrônicos, para ir descansando. E com isso vai descansar a nossa voz também. Em segundo lugar, a nossa alimentação. A gente precisa cuidar da alimentação. Como eu falei, alguns alimentos prejudicam muito. E agora eu vou falar do queridinho da fono, né? Que é a maçã. Ela tem como se fosse um poder adstringente, ou seja, aquela mucosa, aquela saliva grossa que fica na garganta, ela torna esse fluido mais líquido, mais limpo. É como se fosse um adstringente, que na hora que vai descendo na garganta limpa. E isso ajuda a voz, isso dá uma potencializada na nossa voz. Então, é uma coisa interessante da gente comer ao longo do dia. E frutas e legumes em gerais, tá bom? E a terceira e última dica, e que eu sempre ando aqui comigo, é a gente beber água. Eu tenho uma live que eu ensino direitinho sobre como beber água, vocês podem assistir, é muito interessante. Mas é muito importante a gente hidratar em tudo isso que eu falei. Porque se tudo que eu falei resseca a prega vocal, na hora que a gente bebe água, a gente hidrata. Não só a prega vocal, como a gente hidrata todo o nosso corpo. Então, é muito importante a gente beber bastante água ao longo do dia, tá bom? Eu vi que já chegou algumas perguntas aqui para mim no chat, eu vou responder para vocês, eu já vou chamando a Lucélia para voltar para cá. Então, esse era o principal que eu tinha que falar para vocês. Essas coisas que prejudicam e as 3 coisas que ajudam. Dormir bem, comer bem e beber bastante água, tá bom? Agradeço muito por vocês estarem aqui nessa live assistindo. E como eu disse no comecinho, pode mandar qualquer dúvida que tiver, tá? Vem voltando para cá. Eu vou abrir o chat, tá? Ok. Deixa eu ver. A pessoa perguntou. Eu não gosto muito de maçã. Só a maçã serve? É difícil. Tem muita gente que não gosta de maçã mesmo. Não, não é só a maçã que serve. Uma fruta que é boa, que não é muito comum nessa época, a gente come mais no Natal, é a romã. Ela também ajuda a diminuir essa espessura, né? E o suco cítrico, se você não tiver problema no estômago, se não tiver refluxo, é suco cítrico de acerola, laranja, limão, eles também vão ajudar a fazer essa limpeza aqui na garganta. É que a maçã é a mais forte de todas, esses que eu falei para você. Mas já que você não gosta de maçã, pode ser o suco cítrico ou a romã. O salsão também, ou em alguns lugares o pessoal conhece como aipo. Também no Natal é muito comum usar para fazer salpicão. Um salsão também é bom. Se comer ele cru assim na salada, ele também ajuda. Laranja, isso, a laranja. Pode tomar a laranja também. Limão, acerola, tudo que é suco cítrico pode tomar suco ou comer a fruta, né? Tanto faz. Mas alguém tem mais alguma dúvida aqui? Para mim não apareceu nenhuma, Lu. E, Pri, por enquanto, aqui também não chegou nenhuma. Então, vou agradecer o pessoal. Muito obrigada por estar aqui na nossa live, tá? Que essa dica sirva aí para o resto da vida de vocês, tá bom? Obrigada. Isso aí, Pri, muito obrigada. Com certeza essas dicas servirão aí muito para o nosso dia a dia, né? Quero só fazer um pedido aqui, antes de encerrar, para quem ainda não colocou o nome completo e a matrícula em nosso chat, por favor, coloque, tá bom? Para que a gente possa ter esses dados aqui conosco, dos participantes dessa live, tá? Continuem acompanhando a nossa programação, né? Nós temos lives aí o dia inteiro, e será um prazer recebê-los aqui novamente. Obrigada a todos e tenham um dia saudável.